Graça e paz, igreja, amém? Vamos entender então, no primeiro slide, medíocre. Medíocre é uma palavra que vem do latim, pastor Paulo já deu uma pincelada. Significa mediano, sofrível. Medíocre é uma pessoa que não é original, é uma pessoa sem criatividade. E nós estamos no ano desperta, o ano do despertar. E esse mês, todos os pregadores vão falar para que você se desperte da tua vida morna, da tua vida, desculpa a expressão, que não fede nem cheira, da tua vida que não faz diferença. É um adjetivo de dois gêneros, que qualifica aquele ou aquilo que está na média, entre dois termos de comparação, ou seja, que não é bom nem mal, que não é pequeno nem grande, ou seja, não tem relevância nenhuma. Quem aqui tem relevância para alguém? Levante sua mão. Quem aqui é relevante para alguém? Quem aqui é importante para alguém? Levante sua mão. Eu sou importante para alguém. Eu tenho relevância para alguém. Então eu não posso ser medíocre. Por exemplo, um livro medíocre. A expressão medíocre é usada também para fazer referência àquele ou aquilo que tem pouco merecimento, que é ordinário, insignificante, irrelevante, vulgar. Eu sei que aqui nós não temos ninguém assim. Posso ouvir um amém? Pois é. A nossa maior dificuldade, segundo Jonas Madureira é bacharel em teologia, mestre em filosofia, pastor, pregador, escritor, palestrante, e ele lançou um livro, o último livro dele, Inteligência Humilhada, um livro muito bom que ele trata um pouco sobre a humildade, sobre a humilhação, sobre a mediocridade. E ele tem uma frase que eu achei muito importante e quero compartilhar com vocês. A nossa maior dificuldade é a mediocridade com relação à verdade do Evangelho. O Evangelho é a verdade, a doutrina é o maior tesouro que podemos ter em nossa vida. Eu fico sempre ouvindo aqui os pastores todos falando de princípio, de doutrina, e essas coisas não podem se apartar da nossa vida, porque é o que nos aproxima de Deus. Porque não conseguimos nos aplicar ao conhecimento dessa doutrina. É mais fácil buscar o cristianismo água com açúcar, que vai nos dar respostas prontas, mas vai nos colocar no fundo da caverna novamente, e não vai nos colocar diante da verdade. Quando a gente conhece a verdade, a primeira reação não pode ser uma reação amigável, tem que ser uma reação de confronto. Está tudo errado, está tudo corrupto, está tudo caminhando para a destruição. Ei, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Nós temos que confrontar o mundo corrupto, sim. Nós temos que dizer não à podridão que entra dentro da nossa vida. Nós temos que dizer não às atitudes erradas de nossos filhos, de nossos amigos, de nossos irmãos. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família aqui. Um ao outro precisamos nos ajudar. E uma ajuda muito grande que eu e você estamos tendo, como eu disse no começo, quando João escreve a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, ele chama a atenção das igrejas que deixaram de fazer alguma coisa em algum momento, em se aplicando ao líder. O líder tem que observar o que está acontecendo em sua organização. Então Deus tem dado alguns assuntos ao pastor Rubinho como líder da nossa igreja, e esse assunto, mediocridade, é preocupante. De fato, pastor Paulo, existe sim a mediocridade financeira, mas existe também a mediocridade conjugal, aquele relacionamento que não vai, não ata nem desata, aquela coisa que alguns costumam expressar: estou empurrando com a barriga. Não! Dentro do relacionamento homem e mulher, relacionamento de pessoas casadas, tem que haver amor, tem que haver respeito, tem que haver paixão, tem que haver relação, tem que haver tudo que precisa ter no casamento, porque senão ele esfria, ele murcha, ele morre. Não é diferente na vida espiritual. Dentro desse contexto, qual é a nota explicativa desta mensagem? Levar os cristãos, levar nós, as pedras vivas, a uma compreensão mais clara do que Deus deseja realizar em suas vidas e como deve ser a postura de cada pessoa neste processo. Certamente produzirá uma mudança de nosso comportamento extraordinário em nosso povo.
Nós não queremos ficar patinando como igreja, nós queremos avançar como igreja. Mas pastor, tem muitas igrejas aqui na cidade de Paulínia, na cidade de Campinas. Mas espera aí, nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos avançar e fazer a nossa diferença, a partir de mim mesmo, a partir de você, a partir dos pastores, a partir de todos nós. Precisamos mostrar que o evangelho que está dentro de nós é quente, que a palavra é fervente, que Jesus está vivo. Nós cantamos, ressuscitou. Se ressuscitou, é tempo de mexermos. Texto da palavra do Senhor, Apocalipse 3, 14. Vou ler o 14, 15 e 16, e já está projetado também. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Ou numa outra tradução, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou que fosse crente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Do grego, a palavra vomitá-lo é emen. Para nós, falando melhor, é messe, que significa jogar para fora. Ruim. Hein, Milton? Ruim. A igreja de Laodiceia estava ruim, e o Senhor estava a ponto de vomitá-la, jogar para fora. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para que eu e você possamos analisar a nossa vida espiritual agora. Como será que Deus está enxergando-nos neste momento? Vidas produtivas, vidas quentes no evangelho, vidas que faz acontecer, ou simplesmente morno? Porque se a igreja de Laodiceia fosse fria, puxa, ela correria atrás de um avivamento e poderia se esquentar e poderia ser quente. Poxa, mas se ela fosse quente, ela poderia incendiar o restante da terra, o restante dos povos, com os princípios, com as doutrinas, com a palavra de Deus, com o amor de Deus para as nossas vidas. Mas o texto diz que ela era morna, e a palavra-chave é morno, desprovido de calor, sem efervescência de vida, monótono, aborrecido. Sabe aquela pessoa que você encontra de dia? Ele acabou de acordar, o dia lindo, tudo cooperando para que tudo seja bom naquele dia. E você fala bom dia, e ele fala só se for para você. Já aconteceu com você? Camarada nem penteia o cabelo para quando sai, mal escova os dentes e quer se apresentar à sociedade. Uma pessoa medíocre, uma pessoa morna, uma pessoa sem relevância. Um café tem que ser bem quente. Eu gosto de café. Vamos ali na casa da pastora Karen e do Adriano e tomamos café à vontade. Ô lugarzinho bom para tomar café também, né, irmão Nilton? E o café é quente, café é gostoso. Café gostoso é um café quente. Ele morno, eu costumo dizer que ou eu tomo café frio, que é gostoso, eu gosto, ou tomo café quente. Café morno é ruim, não presta, não tem sabor. Laodiceia não tinha falta de nada. Era uma igreja rica. Ela tinha dinheiro, ela tinha posses, ela juntou tesouros. Laodiceia, ela possuía abundância em tudo. Mas aos olhos do Senhor, ela não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. Não estejamos nós assim na presença do Senhor, amados irmãos. Ainda que você tenha bens, ainda que você tenha riqueza, permita que o Senhor te enxergue como servo, como aquele que faz o melhor para Ele. Jesus não mudou, o tempo só passou, Jesus não mudou, Ele continua a zelar pela qualidade espiritual da igreja, tanto que nós estamos aí, o ano passado, o ano do cuidado, esse ano, desperto, o ano que vem, um outro tema que Deus já deve estar trabalhando aí
nos corações. Por que tudo isso? Porque Deus nos ama e Ele quer que a gente esteja quente. Ele quer que a gente esteja produzindo, ganhando vidas para Jesus. Discipulado, como foi dito aqui, é o nosso dever. Todos precisamos discipular, ganhar vidas para Jesus, levar as pessoas ao batismo, antes levar as pessoas ao arrependimento, à conversão pelo poder da palavra de Deus. Jesus não mudou, Ele continua a zelar pela qualidade espiritual da igreja. Ele requer que nós sejamos fervorosos na leitura de sua palavra, fervorosos na ajuda ao próximo, fervorosos ao demonstrar amor por ele ou por alguém. A mornidão espiritual, ser morno para Deus, para Ele é repugnante. Não sejamos mornos, sejamos quentes na presença do Senhor. Para uma melhor compreensão, também está projetada a igreja de Laodiceia recebe então a 7ª carta. Infelizmente a situação dessa igreja era miserável. Uma igreja em que os bens sobravam, mas espiritualmente totalmente desprovida. Nem quente nem fria, uma igreja morna, indiferente à palavra de Deus. Uma igreja indiferente à palavra de Deus, ela pode ter bens, ela pode estar bem colocada, ela pode ter de tudo, mas se ela não está batizando pessoas, se ela não está trabalhando a conversão de pessoas, se ela não está ajudando pessoas, ela não tem razão de ser naquele lugar. Nós precisamos ser igreja quente. Por que dessa palavra? Por que dessa palavra tão dura, pastor? Mediocridade é igual a miserável, é igual a repugnante, é igual a tanta coisa. Porque essas palavras duras em pleno domingo de manhã? As palavras duras são porque Jesus não quer que nem eu e nem você nos percamos. Jesus não quer que a gente venha se perder em momento nenhum, como se perdeu a igreja de Laodiceia. Ele é aquele que traz o nosso pecado à tona, nos ensina como abandoná-los, os pecados, e nos perdoa quando nós nos arrependemos de coração sincero. Aliás, hoje é dia de ceia. E eu quero desafiar você. Se alguma coisa aconteceu durante a semana, uma pisada de bola, um pecado, uma escorregada, espera aí, confesse-se ao Senhor, conserte-se hoje e participe da Santa Ceia do Senhor. O Senhor não quer fazer acepção de você, Ele quer todos nós no corpo dele. Somos corpo de Cristo, amém? Primeiro ponto, para nós observarmos, a identificação de Jesus. Jesus se apresenta a esta igreja de Laodiceia como uma testemunha fiel e verdadeira, e também como o princípio da criação de Deus. Antes de nós compartilharmos esse primeiro ponto, quero compartilhar com você o entendimento, e aí com o desenrolar você vai compreender melhor. Entendemos que a riqueza da igreja não está em seus bens materiais, mas em sua comunhão com o Senhor. Compartilhando, tendo em vista a soberba, a presunção dessa igreja em Laodiceia, e Laodiceia, ela estava ali entre as principais cidades da Ásia Menor, uma cidade relevante, uma igreja de fato relevante. Ela apresentava-se ao Senhor de forma ruim. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparência, como muita gente vive de mentira e aparência, e uma vez eu vi o pastor comentando aqui que é muito medíocre olhar muitas vezes para o Facebook e ver algumas pessoas postando coisas lindas e não é o que ele vive. Isso é mediocridade nas mídias sociais, querendo vender uma coisa que não é verdade, viver de aparência. Nós precisamos viver de fato, na realidade, e não de aparência, como vivia essa igreja. Conclui-se então que esta igreja, ela precisava mudar algumas atitudes. Nós precisamos mudar algumas atitudes, hoje e agora.
para que a gente deixe de ser frio. E se você está frio, essa igreja te dá todas as oportunidades para você ficar quente. Temos culto de terça, temos cultos nos lares, temos cultos em sábados, temos culto aos domingos, temos várias atividades. E se você só está frio porque você quer, permita-me esta palavra: você está frio porque você quer, porque é atividade, porque é informação, porque é ensinamento, porque é instrução. Essa igreja traz a todos que querem. Mas como poderá uma igreja morna, que tem a cara do mundo, tornar-se a voz profética de Deus? Pergunto para vocês, uma preocupação minha, diante de tudo que aconteceu aí esses últimos dias, e diante dos últimos meses, com essa corrupção, a gente glorifica a Deus porque a bancada evangélica aumentou, a gente glorifica a Deus porque fulano e cicrano é crente, está lá no Congresso, está lá no Legislativo, está lá no Executivo, está, enfim, na Câmara Municipal. Mas fazendo o quê? Qual é a relevância dessa bancada chamada evangélica? Interessante que Rio de Janeiro e Espírito Santo são as igrejas que têm o maior número, é o estado que tem o maior número de igrejas por metro quadrado, e são as duas piores cidades em violência. Cadê a igreja do Senhor? Cadê eu e você aqui em Paulínia, ali em Campinas, em Sumaré, aonde quer que você esteja? Estamos sendo visíveis, não que nós queiramos ou precisemos nos aparecer, não, mas que as pessoas possam ver que a partir de nós tem algo diferente para todos. Igreja de Laodiceia não tinha nada espiritualmente para oferecer, mas eu e você precisamos ter conteúdo espiritual, conteúdo bíblico, para salvar pessoas pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos uma igreja, uma bancada, pessoas que estão nos mais diversos locais, nos representando. E o que aconteceu essa semana, como eu estava dizendo, que tristeza que eu tive em meu coração, eu acredito que todos. Que tristeza de ver pessoas levantando um movimento sadio, mas ver pessoas se aproveitando de caminhoneiros, se aproveitando de outras situações para levar vantagem. E um povo que se diz abençoador, caloroso, tem 3 botijões de gás, o valor do botijão é 70, mas porque ele me ama, ele vai me vender um botijão por 150. Porque eu me aproveito da situação e a gasolina de 4,29, eu vou vendê-la a 6,99. E vou vender o etanol, tirando proveito um do outro. Isso é abominável diante do Senhor. Eu não tenho que tirar proveito em cima de ninguém. Eu tenho que fazer aquilo que é politicamente correto, socialmente correto e com vida cristã de forma correta. Eu preciso agir com integridade. E essas coisas estão sumindo de dentro da igreja. Mas glória a Deus, que Deus traz palavras fortes aqui nessa igreja, para que eu e você realmente fiquemos despertos, sejamos despertados. O princípio da criação de Deus, o anjo da igreja de Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasava-se em presunções, em aparências. E aí você vai no versículo 17 do capítulo 3, ele diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Porém, muita gente está dizendo isso. Essa semana eu conversei com uma pessoa, muito bem de vida, e eu falei para ela do Evangelho do Senhor Jesus, tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, e ele falou assim: eu não vou na igreja porque igreja é lugar de pobre. Igreja é lugar que de gente que vai lá, vim buscar uma benção, tirando barato da gente ainda. O lugarzinho que tem gente para falar errado é a igreja, né? Benção, não é nem bênção mais, é benção, vou buscar uma benção. E eu falei para ele: mas está errada essa sua visão. Ele falou assim: quando eu vou a uma igreja, eu vou para buscar a Deus, o Senhor da bênção. Eu não vou para buscar bênção nenhuma. E eu falei para ele: esse cara entende da palavra, mas ele não vai me ganhar não.
Aí continuamos a conversar, e agora ele me mandou um WhatsApp agora há pouco dizendo que ele está na Igreja Batista Central de Campinas ali. Olha, nossa conversa foi boa e ainda bem que tinha gasolina. Estou eu e minha família aqui na igreja. Viemos congregar hoje. Igreja não é lugar de pobre. Igreja é lugar de pessoas que buscam a Deus. Você me convenceu. Eu disse, eu não. O Espírito Santo te convenceu. É isso, irmãos. Tão fácil, tão prático. A gente não pode se dobrar diante das pessoas. Ele estava com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, fraco espiritualmente. E hoje ele foi se completar. Ele foi buscar Deus na vida dele. Igreja rica não é aquela que tem ouro e prata, mas é aquela que ainda pode declarar no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, o Nazareno. E eu te convoco nesta manhã, desperta-te, levanta-te, acorde para a vida, não seja morno. Para ser quente não precisamos fazer aqui, mandar todo mundo vir aqui à frente, um rodopia, outro grita, outro sobe pelas paredes, trepa nas treliças, não precisa nada disso. Eu só preciso buscar a Deus de todo o meu coração e lembrar que Ele não quer nada com gente morno. Ele quer que nós estejamos ativos, prontos. Eis-me aqui, Senhor. É isso que Ele quer ouvir da minha e da sua boca. Sim, igreja abastada é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. Então, entendemos que a riqueza da igreja não está em seus bens materiais, mas sim em sua comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? O ponto 2, a situação espiritual da igreja, que nós estamos falando desde o começo, fazendo um paralelo com a nossa igreja e com as nossas vidas. Era uma igreja de mornidão espiritual, era uma igreja arrogante espiritualmente falando, e é uma igreja que tinha falta de percepção do seu próprio eu. Entendamos o seguinte: onisciente que é, conhecia o Senhor, essa igreja, ela conhecia a Deus, ela sabia que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, mas essa igreja ainda assim vivia de mentiras. Aí entra o Senhor e se apresenta como testemunha fiel e verdadeira, como nós vimos no slide anterior. A mornidão espiritual, amados, é de fato uma igreja que não tem nada a ver com nada, não faz nada diferente, está sempre ali naquele cantinho, e ainda tem gente que bate. Eu comecei o ano com 30 e estou fechando o ano com 30. Não perdi ninguém. Isso não é motivo de vitória. Motivo de vitória é você começar com 30 e pelo menos terminar com 32. Eu não encontro na palavra do Senhor que a gente tem que ter 1000 membros, 500 mil membros. Eu entendo que a gente tem que ganhar vidas para Jesus todo dia, em todo tempo, e discipular e ensinar. E se eu comecei o ano com 30 e fechar com 32 pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, produzindo, eu estou bem, eu estou na vitória, eu estou no lucro, eu estou me esquentando. Eu sei as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Como eu disse, quente faz a diferença. Se é frio, pelo menos busca o avivamento, busca se esquentar. Dentro da arrogância espiritual, amados, além das diferenças doentia e crônica das coisas de Deus, provocado pela igreja de Laodiceia, nós vemos que era uma igreja também que prosperava dentro daquilo que todo mundo fazia, dentro do seu trabalho, dentro de suas perspectivas. Mas a prosperidade, muitas vezes, eu não estou aqui falando de teologia de prosperidade, não. Eu estou dizendo que é bom prosperar, mas cuidado com essa tal prosperidade, porque ela pode levar a um orgulho fatal. Prosperidade pode levar ao orgulho fatal. Você pode até morrer espiritualmente, e alguns morrem até fisicamente. O que nos lembra então essa fala? A retórica do querubim ungido ao apostatar-se de uma posição junto ao trono do Altíssimo, lá em Isaías 14, comportam-se assim as igrejas, por causa da sua prosperidade material,
julgam-se ricas, mas espiritual e ministerialmente são paupérrimas. Você pode ser rico o que for, glória a Deus. Seja rico também da bênção, da prosperidade espiritual, seja rico de conhecimento da palavra do Senhor, para poder ensinar e fazer jus ao seu chamado, à sua vocação. O ponto 3, dentro desse título, falta de percepção do próprio eu. Apesar de todos os seus bens materiais, essa igreja de Laodiceia estava no esmorecer espiritual, estava se acabando. Você conhece alguém? Não precisa me responder. Você conhece alguém que espiritualmente está se acabando? Já não vem mais à igreja, dificilmente ora, não quer visita de pastor na igreja, não quer visita dos amigos em casa, não quer visita do pastor em casa. Ele diz: me deixa aqui, estou eu aqui, sou crente em Deus. Teve um movimento aí, uns anos atrás, algumas pessoas diziam assim: eu não preciso mais ir à igreja, porque eu ligo a televisão, a minha igreja está na televisão. Eu preciso vir na igreja sim. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como que eu vou ficar em casa praticar a união se eu não puder dar um abraço num irmão meu, numa irmã minha? Como que eu posso ficar em casa sem olhar em vossos olhos, sem olhar para cada um de vocês, sem poder ter aquele momento de cumprimentar antes e depois do culto? Deus tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer nessas coisas. E isso nos leva a ficarmos quentes e não frios e nem mornos. Terceiro, como reavivar uma igreja morna? E daí? Como reavivar essa tal de igreja morna? Nós vamos ver aí aconselhamento para que a igreja comprasse do Senhor ouro fino, vestiduras brancas e colírio. Primeiro, temos a impressão que Laodiceia era um caso perdido. Como eu e você já olhamos para alguma pessoa em algum momento e dissemos assim: isso aí é caso perdido, isso aí não tem mais jeito. Mas mesmo nessa situação de miséria espiritual, de mediocridade que essa igreja de Laodiceia estava, Jesus, ele não abriu mão dessa igreja. Tanto que ele fala a João, e João escreve a 7ª carta. Todavia o Senhor Jesus não havia desistido dessa amada igreja, como Jesus não desistiu da tua vida, meu irmão. Você pode ter errado até o dia de hoje, mas se você quiser realmente um contato com Deus, uma mudança de vida, se você se arrepender dos seus pecados, Deus continua te amando, e Ele quer trazer salvação para a tua vida, e Ele quer trazer uma vida nova para você, para a tua família, para o seu dia a dia. Amém? Deus não deixou de abençoar, Deus não esqueceu da igreja de Laodiceia. Pelo contrário, chegou a 7ª carta. O anjo daquela igreja devia fazer com a máxima urgência as seguintes aquisições junto ao trono da graça, junto ao Cordeiro de Deus. Primeiro, ouro refinado. A menos que o anjo da igreja de Laodiceia adquirisse tesouros de sabedoria em Cristo, ainda assim continuaria uma vida miserável. Agora, como adquirir tais tesouros? Tesouros que Cristo coloca à nossa disposição, e nós que não queremos nos apossar. Tem gente pregando, tem gente cantando, tem gente ministrando, tem gente visitando, e a gente diz que não vê nada acontecendo. Será que você não está frio? Será que você não está morno? As coisas acontecendo ao nosso redor. Pessoas que vêm aqui à frente e contam testemunho de cura. Você dá um glória a Deus só na hora e volta frio para casa de novo. Gente, a pessoa foi curada pelo poder de Deus. Isso é para eu me esquentar mais e mais, e ter uma vida fervorosa na presença daquele que faz milagres, na presença daquele que pode fazer todas as coisas. Ele também fala que a igreja devia buscar vestiduras brancas, redimidas pelo sangue de Jesus. Nossas vestes tornaram-se mais alvas do que a neve. Sim, Ele mudou as nossas vestiduras manchadas. Digo para vocês que hoje eu me alegro na presença do Senhor, e já falei para alguns irmãos, que Deus, Ele é demais bondoso, misericordioso. Deus é demais
para a minha vida, para a sua vida, porque se Ele não tivesse me alcançado lá atrás, lá na minha juventude, talvez hoje eu não estaria aqui para congregar com vocês, talvez hoje eu não estaria aqui para, junto com vocês, buscar ao Senhor, porque estava vivendo uma vida errada, uma vida manchada, uma vida deturpada, estava vivendo uma vida que nem estava crendo mais naquilo que eu tinha pregado no passado. Infelizmente aconteceu isso na minha vida, e o diabo tentou me roubar com bebida, e o diabo tentou me roubar de outras formas, mas aleluia, ele disse: Isaac, eu não esqueci de você, eu não esqueci de você. Ele me deu a oportunidade de voltar para os braços do Pai, e poder ter uma vida transformada, e ter uma nova vestidura, uma vestidura santa, uma vestidura pura, uma vestidura que me coloca sobriamente e distintamente na presença do Senhor. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Independente de como você chegou nesta manhã aqui, Ele nunca esqueceu de você. Pelo contrário, Ele te trouxe aqui hoje e está dizendo: filho, eu quero te curar, eu quero te usar, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua família. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada no seu coração. Não seja crente morno, seja crente vivo. Terceira compra que a igreja devia fazer no altar de Deus era o colírio. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja em Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria, nem podia perceber a sua nudez. Lembra lá em Gênesis, quando depois que o casal pecou, Adão percebeu que estava o quê? Nu. Sim ou não? Ele percebeu que estava nu na presença do Senhor, mas ele reagiu. Qual foi a reação? Ele foi lá, pegou folhas e fez um tapume, uma vestimenta. Foi a forma como ele conseguiu se apresentar de novo. Ainda bem que ele conseguiu ter essa visão, mas Laodiceia nem isso conseguia enxergar. Não enxergava um palmo, não enxergava nada de erro na sua frente. Somos soberanos, somos poderosos. Sabe onde poderemos encontrar esse colírio que a igreja de Laodiceia precisou buscar, ou precisava buscar no trono? Nas Sagradas Escrituras. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. E Salmos 119, 105 é um versículo muito conhecido, tem canção, mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, irmãos? Quer sair da cegueira, quer sair da miséria espiritual, quer sair da mediocridade espiritual, financeira, conjugal? Levante seus olhos, desperte. 2018, hoje, 3 de junho, é dia de você despertar. Ai, pastor, de novo você falando isso. Talvez Deus esteja te dando a oportunidade de você ouvir realmente a palavra completa. Desperta, igreja, levanta-te e faça algo produtivo para o reino de Deus, para o seu irmão, para a tua igreja, para a sociedade onde você vive. Concluo. A igreja citada, embora abastada e próspera, a orgulhosa Laodiceia não era rica diante de Deus. Voltemos ao primeiro amor. Mas será que é possível voltar ao primeiro amor? Precisamos vencer a mornidão espiritual. Precisamos voltar ao primeiro amor. É possível? É possível sim. Não é de imediato, ou é de imediato? Eu explico. Mudar de vida, sair da condição de frio e da condição de morno para uma posição quente, para uma posição de produtividade. Deus pode fazer isso com você hoje, agora, nesse instante. Basta você querer. E eu sou prova disso. Tem gente que se converte, eu não estou falando mal de ninguém, por favor. Tem gente que se converte e demora 2 anos para parar de fumar, para parar de beber, para parar disso, para parar daquilo. Minha mãe, quando se converteu ao Senhor Jesus, fumava 2 maços de cigarro por dia. Ela se converteu no domingo, na segunda de manhã, ela nunca mais fumou até hoje. Isso tem 48 anos. Aconteceu a mudança na vida dela no mesmo dia.
Com outros, Deus trabalha de outras formas, pode demorar um pouco mais. Por isso que eu coloquei, não é de imediato, ou sim, você pode desejar despertar hoje. Amém, igreja? Finalizo, deixar a mediocridade e fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Feche seus olhos.